É uma satisfação poder mediar esta palestra, que o tema é sobre sustentabilidade e ética na engenharia. Só ressaltando, pessoal, o som ele só sai no fone. Não é o microfone que está. Não. É porque se eles colocarem para sair no microfone, vai dar microfonia. E vai dar problema na gravação. Então, mais uma vez, boa tarde. Vamos iniciar nossa palestra de tema sustentabilidade e ética na engenharia. É um tema bastante importante porque vocês estão escutando normalmente? Tá melhor, né? Pessoal do som, tá ok? Tá saindo? Obrigado. Então, pessoal, vamos dar início a essa apresentação. Nós teremos 4 ilustres convidados. Vamos ter a engenheira, arquiteta e advogada Carmen Eleonora, formada na Universidade Federal da Paraíba, minha conterrânea, com a satisfação e atualmente coordenando a Coordenadoria Nacional de Ética Profissional. Gostaria de convidá-la, Carmen, a participar da nossa mesa como debatedora. Gostaria de convidar o vice-presidente da CEBIC, o engenheiro civil Renato Corrêa. Gostaria de convidar o ex-presidente do CONFEA, ex-presidente do CREA Minas Gerais, engenheiro Marco Túlio, atualmente secretário municipal da Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais. Gostaria de convidar o engenheiro civil e também ex-presidente do CONFEA, o engenheiro Wilson Lang, também para compor essa mesa de debates. Dar boas-vindas aos 4 convidados, dizer que o tema é de extrema importância para o sistema, porque é um tema que trata de 2 realidades necessárias para que a gente consiga promover e mostrar que nosso sistema ele aplica esses 2 conceitos, que é sustentabilidade e ética na engenharia. Para a gente não perder o cavaleirismo, eu vou convidar a iniciar essa apresentação a engenheira Carmen como mulher, para que ela possa abrir com a qualidade que Deus lhe deu, que é de passar e se expressar extremamente bem para esse público e esses presentes. Então, conselheira Carmen, fica à vontade, e cada debatedor terá 15 minutos, onde a gente vai completar 1 hora de apresentação, e nos 30 últimos minutos finais nós vamos abrir para perguntas ou dúvidas, para que cada um aqui possa expressar alguma necessidade ou fazer alguma pergunta de esclarecimento aos 4 debatedores. Então, Carmen, você está com a palavra e a missão de iniciar esse debate tão enriquecedor. Tem que ter calma, né? Eu sou avexada, né? Não sou de 8 meses, não. Estão me ouvindo? Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Eu pensei que eu ia ser a última. Então, a nossa fala, ela fala um pouco da realidade atual e do que a gente se propõe enquanto profissionais do sistema sobre a sustentabilidade ética na nossa engenharia. Nós fizemos aqui um triângulo
Eu vou andar, viu, minha gente? Porque eu não gosto de ficar parada, não. E nesse triângulo nós vamos falar em 3 assuntos básicos, que é a crise ética, o juramento do engenheiro, que vocês vão dizer que coisa estranha a gente falar em juramento de engenheiro, né? E a questão da engenharia sustentável. A crise ética. Sabe-se que no mundo atual, a partir de 2015, quando a gente teve a última encíclica papal, que é aquele documento que os papas preparam, e que eles tentam falar sobre alguma coisa que está na moda, como se diz. E o Papa Francisco, ele falou sobre a crise ética. A crise dos valores morais, da cultura, que esta crise, ele falava dessa crise porque é um dos obstáculos para o desenvolvimento sustentável. Essa crise mostra que o desmatamento está absurdo no mundo inteiro e que a gente tem que pensar como acabar com essa crise, que é uma crise de valores. E dentro dessa crise de valores, a gente vê como hoje se falta educação. Porque a ética, ela só vai ter vez e ela só vai ser absorvida pela população mundial quando houver educação em todos os povos. Vocês sabem que os povos do primeiro mundo, dos países, principalmente dos países nórdicos, são países onde existe ética, onde ninguém faz o que é proibido. E a gente vê, no próprio sistema Confeacre, a gente trabalhou com essa crise, com a questão da corrupção. A Lava Jato mostra isso, que foi a crise dentro da engenharia. Tivemos um comitê anticorrupção, o próprio presidente Marcos Túlio, na época, nós criamos com o pessoal junto, o movimento Ficha Limpa também. E aí a gente vê quais são os valores éticos na engenharia, né? E aí a gente vê quais são as bases, as relações humanas de um profissional para com seu cliente, de um profissional para seu colega. Então, isso é muito importante a gente abordar esse tema. E aí a gente tem qual a perspectiva da gente tirar essa crise, sair desse buraco, dessa camada de ozônio que está destruindo as relações humanas, não só as relações pessoais, não só as relações de trabalho entre as pessoas, e também do próprio meio ambiente. Um meio ambiente construído por nós, profissionais do sistema. Então, a gente volta para a última fase dessa crise, que é qual é a solução, segundo o pontífice, que se iguala. É a ética dos valores. Então, quais são os valores éticos? Não roubar, não construir em lugares inadequados, enganar o próximo, enganar o cliente e a própria sociedade. E nós, enquanto CREA, enquanto comissões de ética dos CREAs, estamos aqui para defender a sociedade daqueles profissionais que não cumprem o nosso código de ética. E aí nós vamos falar de quê? Do juramento. Em todo o Brasil, nós temos um juramento que é parecido com esse aqui. Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, jamais me esquecendo do trabalho que tenho, que é o bem do homem e não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam ou poluam o meio ambiente, o equilíbrio ecológico, e colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto, do desenvolvimento da humanidade. E assim, eu não estarei em paz só com minha consciência, não. Eu estarei em paz também com Deus. Eu sou muito religiosa, vou logo avisando. Então, aí eu pergunto aqui, tem gente aqui que eu já estou vendo aqui, tem 10 anos de formado, tem gente aqui que tem 40 igual a mim, né? Mais de 40 anos de formado. Então, eu digo, será que nós, profissionais, estamos cumprindo o nosso grande juramento, estamos trabalhando a serviço da sociedade e do amigo, do colega? Será? E aí eu pergunto, será que nós estamos praticando a ética, os fundamentos da ética e a conduta ética também? Será?
profissão é um bem social da humanidade. E o profissional, ele é o agente capaz de ter todos os objetivos alcançados no seu projeto, no seu serviço. Não há como você ser um profissional ético se você não cumprir fundamentos basilares da nossa educação. E aí a gente vem para quê? Para o que hoje estamos trabalhando. Esta é a primeira vez que nós estamos trabalhando com uma SOEA sustentável. Existe um projeto, eu não sei se vocês perceberam, logo na entrada, vocês já viram que todo o resíduo, ele é o resíduo de todo esse centro de convenções, ele é dividido por seções. Nós fizemos um tratamento, o CREA Goiás tem um programa de sustentabilidade excelente, é um programa reconhecido pela ONU, por vários grupos sociais, e vem trabalhando com isso, um projeto de sustentabilidade há muitos anos. E por causa disso, nós tivemos a sorte dessa SOEA ser aqui, e nós estamos trabalhando com toda essa parte, todo esse escopo de todos os efeitos que temos de efeito estufa, do carbono, tudo isso a gente está medindo. No final da SOEA, a gente vai ter a medição de tudo isso e vai mandar para os senhores o relatório dessa SOEA sustentável, que é a possibilidade dessas emissões do GE, né, de todas essas gerações. Nós estamos com parceria com a Aqua, que é uma empresa aqui de Goiás e que trabalha no mundo inteiro, que ela trabalha na parte da preservação ambiental, da energia renovável. Nós estamos medindo toda a força de energia daqui, o que está consumindo. Nós estamos medindo as passagens que todos nós viemos para cá, o transcurso dos carros do aeroporto para cá. E temos um questionário que está sendo colocado hoje na rede, que vocês vão ter o QR Code aqui espalhado no Centro de Convenções, onde esse projeto ele vai pedir aos senhores que nos ajude com todo esse trabalho, emissão, para diminuir essas emissões. E, no final, nós vamos fazer um replantio florestal. Nós não vamos plantar árvorezinhas assim por aí, não. Nós vamos fazer um replantio, uma mini floresta de tudo isso que a SOEA está consumindo de gases, de carbono, tudo isso que a gente está gastando, a gente vai fazer uma dádiva, como a gente diz, a gente vai prestar conta à sociedade desse nosso gasto. Isso aí. E outra coisa também, não sei se vocês sabem, mas nós temos um projeto 15 por 15, que é um projeto da Fome Zero. Nós fizemos vamos dizer assim, tivemos uma ideia, vai ter também esse QR Code andando por aí, e vocês vão ver. Cada pessoa pode doar R$1, R$10, R$5, o que quiserem, que a gente está querendo juntar 40 mil reais para darmos 800 cestas básicas à população carente de 2 bairros daqui de Goiás. Eu já falei isso aí tudinho, né? O característico, o escopo 1, 2, 3, a aquisição de energia elétrica, como nós estamos fazendo, a geração todas as viagens, os negócios que nós estamos fazendo aqui dentro, o transcurso daqui para o hotel, que a gente tem uma média, mas se cada participante começar e colocar isso para a gente nesse questionário, vai ser muito bom e a gente pede a compreensão de todos vocês. E aí a gente tem assim um desafio. O que é que os nossos profissionais precisam, os novos, os que estão aqui, a gente até, eu fiz muito briefing com os palestrantes daqui, eu dizia assim, o nosso sistema, ele não tem idade nem tem sexo. Ele simplesmente é um sistema onde as pessoas que já estão aposentadas, que são alguns conselheiros que aposentam e vão dar o seu conhecimento ao sistema profissional. E aí a gente tem o quê? A gente tem que estar ali batalhando para que os futuros profissionais, eles entrem numa vibe diferente. Eles trabalhem com uma energia nova, com um novo mercado, com a indústria 4.0, com toda essa tecnologia que nós temos de diversificação, que eles produzam para a sociedade
com sustentabilidade e que sejam éticos e que saibam que ele está votando num conselheiro, ele está votando num prefeito, está votando num governador e no presidente, e tem que pensar quais são os princípios dessa pessoa. Ninguém vai fazer isso para o seu bem próprio, mas sim para um bem coletivo. E é isso que eu desejo, que todos nós trabalhemos para um Brasil justo, social e sustentável. Obrigado, coordenadora Carmen. Parabenizar mais uma vez pela sua apresentação. Coordenadora Carmen, gente, que está no seu 2º ano de coordenação nacional de ética, que é a coordenadoria que contempla todas as comissões de éticas do Brasil. Então ela é a coordenadora e fez um trabalho bastante importante nesses 2 anos frente à coordenadoria. Parabéns, coordenadora, mantenha esse trabalho, porque a ética é uma atitude indispensável no desenvolvimento das profissões e principalmente da engenharia. Vamos agora convidar nosso 2º convidado, ele que é vice-presidente da CEBIC, é o engenheiro civil Renato Corrêa. Renato, que é engenheiro civil formado pela UFG, né? Mais de 30 anos com experiência no setor imobiliário, sócio-diretor da Vega Incorporações de Goiânia, presidente da ADEME Goiás na gestão de 2014 a 2017, atual vice-presidente também do Sinduscom de Goiás e atualmente presidente do Conselho do CODESE Goiânia e conselheiro da ADEME Goiás. Fique à vontade, engenheiro. A CEBIC sempre presente nos eventos e dando apoio a todas as realizações do CONFEA, que o senhor possa fazer aí nos seus 15 minutos uma apresentação sobre esse tema tão relevante. Boa tarde a todos. Posso ficar sentado aqui? Eu não trouxe apresentação não, vim mais bater um papo com vocês. Queria... Eu tenho que falar. Tá ligado, pessoal? Vocês conseguem me ouvir? Vocês precisam do fone, eu posso falar mais alto um pouco. Vocês conseguem me ouvir? Ok? Não, beleza. Eu queria cumprimentar aqui o Renan Azevedo, parabenizar o CONFEA por todo esse maravilhoso evento, cumprimentar a Carmen Eleonora e parabenizar pela apresentação já realizada, fantástica, cumprimentar o engenheiro civil Marcos Túlio e o Wilson Lang. É um prazer compartilhar essa mesa aqui com vocês. Quero deixar aqui o meu abraço a todos, o presidente José Carlos Martins, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu estou aqui muito honrosamente representando ele nesse momento para tratar desses temas, passar um pouco da visão da CEBIC sobre ética e sustentabilidade e conversar um pouquinho com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou formado pela UFG, aqui em Goiânia. Eu já fui em vários eventos de construção e nunca tinha ido num evento de engenheiros, né? Então é a primeira vez, eu estou muito impressionado com a magnitude do evento. Acho que eu devia ter vindo a mais eventos e, novamente, parabenizo aí o CONFEA por toda aí, os CREAS, a Mútua, por toda essa organização. Pessoal, eu queria começar pelo tema de sustentabilidade, por mais complexo eu acho um pouquinho mais fácil do que ética. Eu vou falar por quê. Eu vejo o nosso setor trabalhando muito. Para quem não conhece a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, ela congrega 96 sindicatos e associações de todo o Brasil. E ela trata de assuntos relativos ao mercado imobiliário, à infraestrutura e à construção corporativas e moduladas. Basicamente isso, além de representar o setor, logicamente, junto ao Legislativo Federal, o Executivo e o Judiciário. Então, os temas são complexos e vastos. Mas, e também junto à Caixa Econômica Federal e aos bancos.
Eu posso dizer que nessa parte de sustentabilidade relativa às incorporações imobiliárias, recentemente, ou nos últimos anos, nós tivemos avanços importantes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Pontual, para não estender, porque o assunto é amplo, mas vou dar um exemplo da Caixa Econômica Federal, por exemplo. A Caixa Econômica Federal tem 148 milhões de clientes hoje, tem uns 55 mil pontos de atendimento, e ela lançou, já pela segunda edição, o selo azul. Então, todas as edificações que atenderem aos requisitos selo azul caixa, selo mais azul caixa, ela tem requisitos de reciclagem de água, de responsabilidade social no entorno, né? De sustentabilidade, de reciclagem de resíduos, por exemplo, gastos de energia. Existem vários requisitos, são inúmeros requisitos. Então, quando você vai adquirir um imóvel, por exemplo, que tem o selo azul caixa, você está cumprindo todos os requisitos ESG, por exemplo. As empresas têm algum incentivo com isso, porque elas têm uma diferençazinha na taxa de juros, por exemplo, dos financiamentos imobiliários. O próprio cliente, ele tem condição de financiar um pouquinho mais de recurso na pessoa física, porque a Caixa valora um pouco mais os apartamentos que contêm esse selo. Isso são avanços importantes, porque a Caixa trabalha com mais de 8 mil empresas no Brasil trabalhando em corporação. Então, eu acho que isso é uma evidência que existe um movimento na direção da sustentabilidade. Nós podemos fazer muito mais, obviamente, né? Nós podemos fazer muito mais porque nós, como os engenheiros, né, e empresários, nós temos as chaves de concepção dos empreendimentos, e ali é que, no projeto, na especificação, é que está a saída para muita coisa relativa à sustentabilidade. Eu vejo energia solar, eu vejo a Comissão de Meio Ambiente da CEBIC, estava agora com o presidente dessa comissão, que é o Nilson Sarti, da Bahia, trabalhando firmemente, participando de painéis aí da conservação mundial da água. Então, o setor ele está ligado nessa tendência mundial de conservação do meio ambiente. E é muito importante que a gente apoie e trabalhe cada vez mais, se especialize nisso. Esses dias, recentemente, eu vi a Exame falando, empresas que não trabalharem com ESG estarão fora do mapa muito mais brevemente do que imaginamos, né? Então, eu acho que nós, engenheiros, temos um papel fundamental nisso, as empresas de engenharia têm papel fundamental nisso, e eu vejo avanços possíveis ainda na área pública, de infraestrutura, por exemplo. Eu acho que existe espaço para a gente melhorar. Existe um movimento também da CEBIC de incentivar o uso de BIM, né, para esses projetos da área pública, e que podem levar especificações qualificadas e melhorar ainda mais na parte de obras públicas, né? São esses os comentários, o tempo não é tão extenso, e até para não, né, ficar muito enfadonho, eu vou passar para a questão da ética, porque é um desafio muito maior do que o da sustentabilidade. Quando a gente remete à ética, você vai remeter a Sócrates, Aristóteles. A sociedade vem vivenciando esse dilema por milhares de anos. Então, já daí a gente pode perceber que não é uma solução simplista. Não é simples, né? O Brasil é um dos países com maior desigualdade, uma das maiores desigualdades do mundo, e a gente convive com isso, às vezes, sem se impressionar, né? Como é que a nossa sociedade pode conviver com... Eu vou numa consulta, não, com recibo, sem recibo, menos imposto, mas, né, sinal vermelho está lá, não tem ninguém, eu passo. Então, é uma questão, a ética é uma questão assim, no coletivo, todo mundo concorda. No individual, no escurinho do cinema,
a coisa é complexa. E aí eu vou falar um negócio. Nós brasileiros somos piores do que os nórdicos, né? Que tem... Não é, a questão é do ser humano e da organização social. Eu quero chegar nisso, sabe, professora? Eu quero chegar ao seguinte, nós precisamos, engenheiro gosta de sistema e de sistema que funcione. Né? Nós precisamos de educação, sem dúvida alguma, e nós precisamos de uma justiça que funcione. Que traga um pouco de equidade também nas decisões, porque... E de sistema que controle um pouco mais o ser humano. O ser humano lá, ele é mais bonzinho, né? Não, as guerras, os horrores vieram muito lá daquela região. Né? Então, nós só estamos um pouco mais desorganizados e mal educados. Eu acho muito possível, e eu acho que a engenharia tem um papel fundamental. Não existe engenheiro que não lidere. Não existe engenheiro que não lidere. Nós somos líderes. Líderes de equipes, líderes de operários. E nós não estamos desenvolvendo o nosso papel de líder social, de líder da sociedade. A gente precisa estimular um pouco mais o nosso papel de liderança fora do ambiente onde nós estamos confortáveis. Na concretagem, na forma, né? Ali contrato com o peão. Por que a gente é muito tranquilo dentro das nossas obras? Porque lá a ética, doutora e doutores, a ética de um canteiro de obras é simples. Combinado não é caro. Combinou, não tem peão bravo, não tem peão bandido, não tem peão nada, nem bonzinho, nem santo. Combinou, cumpriu, funcionou. É ou não é? Simples assim. E aqui do lado de fora, o combinado não está caro. Porque a gente combina, faz, mas não entrega, ou se entrega, não são pagos. Como é que pode, gente, uma sociedade falar em ética onde o poder público que contrata, se não pagar, está tudo bem? Como é que é? O governador, o prefeito... não paga as faturas, paga a sua, não paga a minha, e está tudo bem. Como é que pode? Nós temos muito a avançar. Não é assim que acontece? Como é que pode também a gente aceitar medir um pouco mais de estaca? Ninguém vai ver. Então eu convido vocês a pensarem no papel de liderança que nós estamos fazendo, não nas nossas obras, que aí eu acho que a competência está implantada. Eu estou falando para a sociedade. Nós temos que sair da casinha. Nós temos que fazer mais do que nós estamos fazendo. Nós temos que chorar menos e trabalhar mais. Tá certo? É isso que nós temos que fazer. Essa é uma opinião que a gente, quando está aqui fazendo um trabalho extra de entidade de classe, e vocês aí também, já demos um primeiro passo. Mas isso precisa ter uma estratégia, nós precisamos entender onde é que nós estamos situados no país, fazer as escolhas adequadas, cobrar das nossas lideranças, muito mais do que cobrar, acompanhar, trocar e fazer acontecer do jeito que a gente faz nos nossos canteiros. É isso que eu tinha para dizer em relação à ética. Muito obrigado pela atenção de vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Renato, pela excelente participação. Só reforçando que ao fim da fala dos 4 debatedores, nós teremos oportunidades aí de vocês poderem fazer alguma pergunta, como o colega aqui que já está inscrito, e que a gente possa escutar algumas soluções ou definições aqui de nossos debatedores. Vamos convidar agora o engenheiro e ex-presidente do Confea, ex-presidente do CREA Minas Gerais, o engenheiro Marco Túlio de Melo. Eu tive a oportunidade, presidente, de participar da minha primeira SOEA ainda quando você era presidente. É uma satisfação muito grande poder estar dividindo aqui essa mesa. Foi um presidente realmente que fez um mandato e uma gestão muito importante e bastante reconhecida. Então fique à vontade, senhor presidente, para esses 15 minutos, para que o senhor possa passar um pouco dessa experiência aí, tanto de gestão como de aprendizado aí, para essa plateia aí que está atenta e nos escutando.
Uma boa tarde a todas e todos. Dizer da minha satisfação de estar aqui hoje com esses companheiros e companheiras, né, de debate. O tema ética e sustentabilidade eu acho que é muito tranquilo para todo mundo aqui, não é? Podemos fazer umas provinhas primeiro? Nosso código de ética, todo mundo aqui conhece de cor e salteado, não conhece? Conhece ou não? Vocês viram, a Carmen relembrou aqui para vocês a questão do juramento. Carmen, foi exatamente o mesmo juramento que eu fiz. E que provavelmente, com algumas alterações, todos nós fazemos. Mas e o nosso código de ética? O que tem lá? O que está escrito lá? Queria saber o seguinte, quem é que fez o nosso código de ética? Quem é que fez? Aqui nós temos as lideranças, né? Ex-presidente de Mútua, ex-presidente de CREA, conselheiros federais, né? Temos aqui conselheiros estaduais, inspetores, dirigentes da Mútua também. Quando e quem fez o nosso código de ética que está em vigor agora? Quem fez? Quem faz um código de ética? Quem estabelece para uma categoria como a nossa a normativa da ética? Qual é o comportamento esperado de nós profissionais da engenharia, da agronomia, das geociências, da meteorologia? Quem faz? As entidades de classe que representam os profissionais. E o nosso código de ética em vigor foi feito quando? 2000 e? Na época desse presidente aqui. Esse presidente que foi, inclusive, quem homologou a decisão do Colégio de Entidades Nacionais no plenário do CONFEA e tem o nosso código de ética. Faço uma sugestão para vocês. Passado alguns anos, deve ter passado uns 5 anos da sua formação já, não é isso? Mais ou menos, né? Vamos fazer uma releitura do nosso código de ética. Gente, é um código de ética brilhante, moderno, tá certo? Totalmente atual, inclusive, para os desafios que nós temos agora, como aconteceu também na época, em 2002. Então, a primeira provocação que eu faria é nós voltarmos à releitura do nosso código de ética, que é aquele compromisso que nós estabelecemos com nós mesmos, com os nossos clientes e com a sociedade, mas principalmente com a sociedade. Nós tivemos aí, né, nas 2 manifestações anteriores, uma avaliação e realmente nós precisamos começar a pensar um pouco sobre o nosso comportamento ético e o comportamento ético da sociedade. Na nossa época, junto com os conselheiros federais, presidentes de CREA, conselheiros estaduais, entidades nacionais e a Mútua também, nós provocamos um debate que a CEBIC participou e está assinado pela CEBIC também, está assinado por mais de 160 organizações empresariais e profissionais, onde nós buscávamos estabelecer um grande movimento de combate à corrupção, que é a antiética na nossa atuação profissional, não é isso? A ética, basicamente, é de profissional. A pessoa jurídica, né, ela tem um outro tipo de avaliação, que é do compliance, que é a estruturação dela para o comportamento de todo o seu quadro funcional perante a sociedade e seus compromissos. Mas a ética, ela é pessoal, ela é do profissional. E a época
nós fizemos esse movimento que teve adesão, como falei, de mais de 160 organizações empresariais e profissionais, e logo depois nós tivemos aí um processo que a Lava Jato trouxe ao debate, que parece que não basta um compromisso escrito. É necessário para esse processo uma conduta também nossa comprometida com aquilo que está escrito de fato. E aí a Lava Jato trouxe uma situação e que, de uma certa maneira, na minha opinião, ela conduziu mal, porque ela foi tentar penalizar a ética na pessoa jurídica. E nós tivemos aí um movimento muito intenso, né, de falência das grandes empresas nacionais, quando a conduta correta do ponto de vista ético era você ir ao agente que exerce uma atividade antiética e preserva as estruturas jurídicas para evitar um mal maior, como nós vimos. Porque a construção e as empresas brasileiras, basicamente depois disso, nós tivemos uma presença muito menor para fazer o desenvolvimento nacional, dar sustentabilidade ao projeto de desenvolvimento nacional, e mais ainda, nós perdemos a nossa participação naquele momento em grandes obras e investimentos internacionais, onde as empresas brasileiras, não só de construção, mas em várias outras áreas, mineração, tá certo? Petróleo e gás, várias outras áreas, vimos conquistando espaço no mercado internacional. Olha a consequência de uma coisa e outra. A ética, a sustentabilidade e o desenvolvimento. E nós temos um desafio muito grande, porque eu coloco para vocês, na questão da cultura brasileira, no caso agora específico, qual é a nossa cultura que é reconhecida? De dar um jeitinho nas coisas, não é isso? Eu pergunto para o meu presidente aqui, sempre minha referência aqui, esse dar um jeitinho não é a gente burlar uma ética de comportamento que se espera e que vai trazer princípios de fato para nós? Nós precisamos começar a pensar como é que a gente pensa no processo educacional e cultural brasileiro. Porque o processo do jeitinho, o processo da falta do rigor no critério e na ética, acaba nos trazendo consequências graves para o processo de evolução nossa, social, cultural e econômica, como nós estamos vendo. Porque o comportamento ético nosso, lá estabelecido no nosso Código de Ética, faz uma série de exigências que, se nós estivéssemos, de fato, praticando no dia a dia das nossas profissões, evitaria uma série de problemas que nós estamos vivenciando, como sociedade e como país. O critério hoje, inclusive, do mercado internacional, das compras internacionais, que pode alavancar um processo, novamente, do desenvolvimento brasileiro, porque nós somos grandes produtores, principalmente de commodities, né, ou de minérios. Mas hoje, o que se exige nesse mercado internacional? Um compromisso de sustentabilidade, não é isso? Que está afeto a como nós vamos tratar o processo produtivo dentro dos critérios técnicos e dos critérios éticos e dos compromissos que nós mantemos. Porque o desenvolvimento que vai nos trazer uma perspectiva é o desenvolvimento que é sustentável. Não só sob o aspecto econômico, como muitas vezes as pessoas acham que o aspecto principal do desenvolvimento
ou da sustentabilidade é o econômico, mas quando nós pensamos integrado na questão da sustentabilidade, sob o aspecto social, e você colocou muito bem, quando nós temos aí ainda uma sociedade extremamente desigual, né, para a repartição, inclusive, dos benefícios gerados com esse desenvolvimento, e também a questão ambiental. E quando nós temos processo de pouco rigor na conduta ética profissional, ou mesmo da fiscalização pública, que também é aferido nesse processo, a ausência dela, principalmente, na questão ética, nos traz uma consequência grave. Os mercados, principalmente os externos, vão se estreitando para o nosso processo. Eu queria trazer uma outra reflexão aqui, que é uma questão que me parece ter uma ligação forte entre o tema desse debate, que é ética, sustentabilidade, que é a questão da visão e do compromisso coletivo, nosso como profissional e nosso como sociedade também. E eu, inclusive, comentava com o presidente Lang que eu tive que repensar um pouco como é que eu abordava esse tema aqui hoje. Depois, acabou meus tempos, já está bom, já está quase. Como é que eu abordava essa questão com vocês aqui hoje, por essa percepção que eu venho tendo dessa divisão que a sociedade brasileira espelha nesse processo eleitoral, que é democrático, mas que precisa resgatar, independente da visão política e ideológica de cada um de nós, alguns compromissos. Que nós estamos esquecendo, gente. Estamos esquecendo. Nós precisamos voltar. Solidariedade, há quanto tempo a gente não ouve essa palavra, não pratica solidariedade? Há quanto tempo? Eu estou falando mesmo como profissão, para montar, inclusive, programas e projetos para essa população, inclusive, mais pobre, que está numa situação que me preocupa. Eu chego e rodo, por exemplo, a grande Belo Horizonte, ou mesmo qualquer outro grande capital ou região metropolitana, a quantidade de pessoas voltando a morar nas ruas debaixo dos viadutos é uma coisa assustadora. E cadê o nosso grau de solidariedade? De buscar dentro da nossa profissão, dentro dos programas dos quais nós participamos, seja da iniciativa privada, ou seja do poder público, que resgate alguns princípios que todos nós, como sociedade, vamos precisar, independente da visão política e ideológica que cada um de nós tenha. Nós precisamos começar de novo a pensar um pouco sobre essa questão e qual é a conduta que nós devemos ter para poder resgatar essa perspectiva de compromisso da nossa profissão com a nossa sociedade e com nós mesmos, com nossa perspectiva de futuro. E aí eu pergunto para vocês, hoje, qual é a situação da nossa educação nas nossas profissões? Nós estamos tendo tido, né, na nossa formação, né, os conteúdos que reforçam as questões éticas, os compromissos sociais e a qualidade técnica da prestação de serviço nossa? Observem bem, vão dar uma olhada, e mais ainda, sabe o que mais me preocupa? Hoje eu fiquei triste, estava conversando com alguns dirigentes de instituições de ensino aqui, eles me falaram que os cursos de engenharia, tanto privados como públicos, praticamente reduziram as suas turmas a menos da metade do que eram há aproximadamente 5 anos. O que isso significa para essa juventude? Qual é o futuro, qual é a perspectiva que eles estão vendo nas profissões nossas de engenharia, de agronomia, de meteorologia, geociências, para o futuro?
nós temos que começar a pensar um pouco sobre isso, e aqui estão as lideranças nessa semana de engenharia, capazes, inclusive, de fazer esse debate, assumir os compromissos que nós temos que assumir e ajudar a sociedade a dar esse salto que nós precisamos ter, para ter uma sociedade de fato e uma categoria de fato que tenha um comportamento ético, que tenha uma perspectiva de trabalho com sustentabilidade e que nos dê um desenvolvimento com uma perspectiva de futuro para todos. Muito obrigado. Parabéns, presidente Marco Túlio. Satisfação poder escutar essa aula aí que o senhor pôde nos passar. E agora vamos convidar outro ex-presidente do Confea, presidente Wilson Lang, engenheiro civil, ex-presidente também do IBAP. E como o presidente Marco Túlio pôde falar, o código de ética atual, no qual nós nos deparamos e nós até utilizamos no nosso dia a dia, ele foi atualizado pela última vez em 2002, em novembro de 2002, através da resolução 1002. Agora em novembro vai completar 20 anos. E aí o presidente Wilson Lang foi quem liderou essa atualização através de sua gestão. E aí, 20 anos após, está ele aqui para falar um pouco de ética e também um pouco desse código aí, que ele é tão bom que até agora, depois de 20 anos, ainda não foi preciso atualizar. Tá de parabéns, presidente. Parabéns a todos que puderam elaborar esse código que foi aprovado e homologado em novembro de 2002. Fique à vontade para seus 15 minutos, presidente. Bom, eu queria cumprimentar a todos vocês que estão aqui nos dando a honra da sua presença. E eu sempre digo que um exército, ele tem alguns generais e alguns elementos do alto comando. Ele não tem milhares, eles têm alguns. E vocês são esses alguns desta cruzada que precisa ser feita, iniciada, não para o nosso benefício, mas para o benefício de uma coletividade e de uma sociedade que se pretende desenvolvida. Em primeiro lugar, eu quero pontuar uma questão muito importante, porque em 2002, quando eu tive a oportunidade de assinar o atual Código de Ética, ele foi feito e decidido por unanimidade por 27 entidades nacionais, que hoje 21 delas ainda fazem parte do CEDEM, Colégio de Entidades Nacionais. Então não foi uma construção minha, nem dos nossos conselheiros federais, mas foi uma construção institucional das entidades de classe, porque a ética tem a ver com pessoas e as pessoas têm a ver com suas entidades representativas. E, por coincidência, foi aqui em Goiânia, né? Porque houveram vários encontros, vários seminários nacionais para ir consolidando os assuntos e monitorando o consenso, e nada ia para frente quando não se tinha o consenso total de todos os assuntos. Então, é uma coisa muito bem construída. Para ser modificada, não é muito fácil, né? E digo mais, não porque eu estive presente, né, mas todos aqueles que ajudaram a construir o fizeram um documento que é reconhecido no mundo inteiro. Quando alguém quer falar em código de ética no mundo, acessa o código de ética do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que foi aprovado por suas entidades. Eu quero inicialmente, então, agradecer ao engenheiro Renan, que é o coordenador da Comissão de Exercício Profissional e Ética do Confea. Agradecer também à conselheira, não é mais conselheira, né? Eu sou conselheira. A conselheira do CREA da Paraíba, engenheira Carmen Eleonora, com quem tivemos um profícuo trabalho há muitos anos, né? E aos dois que fizeram o convite para que eu viesse aqui conversar com vocês sobre estes assuntos. E eu vou fazer uma conversa
muito ao largo de tudo isso que foi dito, embora tudo isso faz parte do mesmo bolo. A primeira conversa que eu comecei com ética foi em 1992, num congresso de agronomia feito pelo Sindicato dos Engenheiros Agrônomos de Santa Catarina, cujo presidente era o engenheiro Raul Zucato, que, por coincidência, está aqui presente, né? E que foi... Ele era o presidente do Sindicato dos Engenheiros Agrônomos e eu fiz uma construção de uma modelagem geométrica da sociedade para que os engenheiros entendessem o que é a sociedade, né? Como é que isso se insere, porque nós temos que ter uma observação, e aí eu gostaria que começássemos a rodar essa questão, porque eu quero conversar com vocês e deixar algumas dúvidas, eu quero plantar dúvidas para vocês, né? Dúvidas que vocês possam se olhar no espelho e fazer perguntas, possam chegar em casa e conversar com os seus filhos ou com os seus netos, né? E conversar com o mundo sobre esses assuntos. Eu não tenho nenhuma verdade fechada, eu não sou guru de nada, né? E a segunda oportunidade em que eu fiz uma palestra sobre ética foi, aliás, a primeira, né? Foi junto, foi no mesmo ano. Em 1992, eu participei e fiz uma palestra no Encontro Nacional da Construção, em Belém do Pará, e eu dei uma palestra sobre ética. E tinha uma senhora sentada aí na plateia, que disse para a mulher do lado, que era minha esposa, do lado dela era minha esposa, ela disse: esse cara deve ser padre. A minha esposa olhou para ele e disse: não, não era. E casualmente também, coincidentemente, essa senhora era, e ainda vive, para documentar isso, se for necessário, era a mãe da engenheira Carmen Eleonora, né? Então, coisas muito engraçadas na vida, né? Então, eu entendo que nós somos todos líderes, né? Pessoas que estão, de alguma forma, envolvidas com este processo, mas independente, engenheiro Ana, de estarem envolvidas com o código de ética do profissional, que é um conjunto de regras, etc, 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 todos nós estamos envolvidos com a vida. E aí é que está a questão, é aí que eu quero chegar na questão. Porque nós temos que ter um princípio, nós temos que ter um começo, e eu quero começar pelo começo, né? Então, o momento, somos nós aqui, profissionais, todos mais ou menos numa certa época, né? Eu sou de uma época em que eu fiz engenharia com uma máquina Facite. Para frente, para trás e tal. Depois eu ganhei da minha namorada uma régua de cálculo Aristo, desse tamanho. E com ela eu terminei meu curso de engenharia. Depois chegou a Sharp, com aquele charutão, aquele tijolão que fazia 4 operações. Tá? Depois vieram os computadores Z, aquelas maquinetas, né? E assim foi, ou seja, eu vivi várias épocas. Ou seja, eu vivi vários contenciosos, como todos vocês, de alguma forma, também viveram. Tá? Eu também trabalhei na área da arquitetura, e tive uma experiência muito grande com a arquitetura. Trabalhei na construção de infraestrutura urbana, e antes de ir no órgão do governo, todo final do ano, todo final do mês, eu passava no banco, pegava um talão de cheque, que tinha que pagar para cada um de cada mesa para tirar o meu empenho, da mesa 1 para a mesa 2, para a mesa 3, para a mesa 4, para lá no final, então, ter a fatura aprovada. Então eu já tive do lado desse balcão, tá certo? Eu também já tive do lado do balcão de partidos políticos, eu já fui presidente de partido político. Eu sei como é que esse negócio funciona, tá certo? E eu acho que todos vocês deviam participar desse negócio, deviam se envolver com o partido político, porque ali é que está a essência do controle da sociedade. Tá? Então, tive experiência de 40 anos de docência na área de engenharia de construção, tá?
e tive experiências também de ter que trabalhar em situações muito problemáticas, né? Eu fazia mestrado e aí estudava engenharia de métodos e tinha que calcular um método para calcular o custo da obra e dos serviços, porque a inflação da época do senhor Delfim Moreira era de 17% ao mês. E aí como é que faz, né? Estou fazendo uma obra, o cidadão quer mudar o prédio, e aí como é que faz? Como é que calcula isso? Quando é que ele vai pagar? Uma construtora, ela tem um grande problema. Quando é que ela vai pagar, né? O governo, ele é o único elemento nesta parte do mundo, né, que se dá o direito de contratar e não pagar. Ele paga quando quiser. Agora, os meus impostos eu tenho que pagar em dia. Então, essas são as questões nas quais eu vivi, né? E ainda vivo, porque trabalho com perícias, trabalho com avaliações, e lá no Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o IBAP, a gente vê coisas do arco da velha sobre isso. Então, este é o momento. Este momento também traz consigo uma formação. Nós somos todos formados dentro de um complexo de pensamento cartesiano. Tudo é X e Y. Quando muito, tem Z, né? Porque aí está no plano, no espaço, tá certo? Poucos de vocês tiveram aula de geometria descritiva no espaço, tá certo? Então, tudo está no plano. Hoje, a situação ficou pior ainda, porque hoje está na TV, está na tela, tudo está em XY, tudo, tá certo? Tudo, todas as relações. Esses dias um sobrinho veio me perguntar qual era a dor maior, se era um tiro no pescoço, na cabeça, de baixo para cima, ou de cima para baixo. Tá certo? Eu digo, esse cara não, ele está vendo na TV as coisas, como é que ele, que sensação que ele vai ter? Você não fala mais com seus filhos, você não fala mais com seus netos, você não conversa, você não transfere mais a sua experiência, a sua capacidade, a sua fala, as suas emoções. Você não faz nada disso. Tudo está na tela. Tudo se propaga pela tela. E hoje, numa época de fake news, esse Brasil está recheado de cidadãos que acreditam no que vê na tela. E não percebem que na tela tudo é possível. Eu posso pôr eu numa tela falando qualquer coisa, ou até cantando Elvis Presley, né? Então, eis o problema que nós temos. Então, esse é um momento que nós vivemos, num momento de grandes transformações. Então, eu sempre digo o seguinte, nós, engenheiros, não somos deuses, mas construímos um mundo melhor. Ao construir um mundo melhor, eu tenho uma relação com os outros. Eu deixei de ter uma conversa só comigo. Eu não faço construções só para mim, eu faço construções para a sociedade. Eu atendo a ansiedade e os objetivos de várias organizações da sociedade. A partir daí, nós temos uma relação entre nós e os outros. Essa relação entre nós e os outros, ela precisa estabelecer uma regra de convivência e uma regra de aceitabilidade e respeito. Por exemplo, essa energia que nós estamos aqui tendo hoje, o senhor sabe de onde ela vem? Não sabe. Por quê? Porque tem uma pessoa na frente de uma central de controle, em algum lugar deste país, administrando o fluxo de energia. Porque o sistema é interligado nacionalmente. Então, essa energia pode estar vindo de Foz do Iguaçu, pode estar vindo de Niquelândia, pode estar vindo de Belo Monte, pode estar vindo de qualquer lugar. Então, tem uma pessoa, né, um cidadão sagrado que está nos fornecendo energia que eu não sei nem o nome, né? Não dá nem para dizer para ele obrigado pelo trabalho que ele está fazendo, né? Bom, então, eu tenho uma relação com nós, comigo, né? Deixou de ser eu, passou a ser nós. E aí a conversa começa a mudar. Tá certo? A história do homem em suas crises. O que é? 5 minutos? Rapaz. A história do homem em suas crises. São 4.000 anos de história e ele me deu 5 minutos. Então, é 1 segundo para cada história, né? O que eu queria dizer para vocês é de que vocês, nós humanos, somos exatamente iguais a Aristóteles.
O nosso corpo é exatamente o mesmo. As nossas emoções são exatamente as mesmas. Ninguém tem um cérebro diferente do que tinha Aristóteles do ponto de vista orgânico, geométrico, mecânico, sentimental, emocional. Então, o nosso problema, a nossa crise, não está nas coisas, no código de ética, nisso ou naquilo. O problema está onde? Em nós. O problema é nosso. Certo? Então, vamos lá. Temos uma nova ordem. Por que uma nova ordem? Porque, de repente, descobriram que os 70 quilômetros da biosfera, tá certo, é o paraíso. O resto é a maçã da Eva. Tá certo? Então, é bom nós cuidarmos destes 70 quilômetros se nós quisermos continuar por aqui. Tá certo? Isso leva a uma relação entre nós quem? Nós e os alemães, nós e os americanos, nós e os árabes, que têm culturas diferentes. Tá certo? Que tem pensamentos diferentes, que tem formas diferentes de viver, tá certo? Algumas até ainda, para os nossos padrões ocidentais, ainda extremamente selvagens. Né? Como é que nós vamos conviver com isso? Temos que conviver, tem que haver uma linha de corte para isso. Essa nova ordem leva ao que a gente chama de direitos humanos universais. Essa é uma grande discussão a ser feita. Né? Mas vamos adiante. Eu queria que vocês se atentassem para a análise da condição humana. Dois filósofos, Thomas Hobbes, diziam o seguinte: o homem é naturalmente agressivo e aquisitivo. É o homem, não... Você é assim, você, o homem, quando eu falo homem, não tem nenhuma configuração, né? Você, ela, eu. Né? A natureza humana, ela é agressiva e aquisitiva. Certo? E o senhor Brian Turner, que é da Universidade de Cambridge, dizia: o homem é um ser frágil e vulnerável com arranjos sociais precários. Esses dias eu estava lendo um livro sobre a história da Grã-Bretanha, escrito pelo Churchill. Vocês têm que ler aquele livro, é um livro desse tamanho. Tá certo? É um livro que dá gosto, assim, ele é divertido, ele é um romance, ele é uma história. Né? Mas é uma maluquice. A composição do Estado da Inglaterra e da Grã-Bretanha e depois da Commonwealth e do Reino Unido é uma coisa absolutamente bagunça, uma coisa impressionante. Né? É só sangue naquele livro, tá certo? Para entender como é que se construiu um país como aquele. Né? Bom, vamos adiante. Dentro dessas relações do ser humano, nós temos os nossos profissionais que têm a ver com o desenvolvimento do futuro e seus fatores de produção. Eu quero tocar nisso, que vocês estão percebendo que eu estou saindo da história, porque o rapaz lá correu comigo, e estou tentando entrar na minha área. Né? Nessa caracterização que eu faço dos profissionais de desenvolvimento do futuro e seus fatores de produção, nós poderíamos elencar, pelo menos, alguns deles. A relação do profissional com o serviço. A relação do profissional com o cliente. Relação do profissional com a sua remuneração e relação do profissional com o ambiente regulatório. Não dá para ver isso tudo. Né? Então, a relação profissional com o serviço, que é o primeiro, e é o qual que eu vou apenas citar, eu elenquei 13 situações que precisam ser discutidas, debatidas entre nós. Primeiro, a formação básica. Tá certo? Engenheiro aprende que L é ao quadrado sobre 8, que é uma equação do momento fletor, que eu tiro lá da engenharia de estrutura, para dizer que ele é cartesiano. Tá certo? Em 1988, 89, quando se implantou a reengenharia no Brasil, que foi uma tentativa de mudar o ensino de engenharia, eles falavam que aquilo que hoje a gente chama de soft skills, e dá muita importância, aquilo era perfumaria. Ah, você tem aula de sociologia, aula de... que é isso, bobagem? O negócio é aprender a calcular, a fazer fundações, aprender a fazer... Né? Esquecia o mundo em que o profissional está inserido. Né? Então, formação básica, a primeira coisa. Segundo, papel social. Nós temos certeza do nosso papel na sociedade? Lá no seu município, quando a Câmara de Vereadores aprova uma lei sobre loteamentos, a sua entidade participou?
interferiu, disse alguma coisa ou simplesmente deixou passar? Qual é o papel social que você tem? Ou você não tem? Liderança. Um profissional que pretende ser um profissional de desenvolvimento do futuro, ele tem que ser um líder. Ele tem que liderar uma equipe de trabalho. Eu liderei obra com 1000 homens. Eu tenho que ter uma estrutura, eu tenho que ter uma liderança, eu tenho que entender de gente e não de engenharia. Engenharia está no computador. Eu vou no Google aqui e pergunto para ele, qualquer coisa ele me responde. Agora, responder como é que eu me relaciono com o doutor Ângelo Neto é outra história. Só ele e eu poderíamos saber como fazer isso. Tá? Empreendedores. Nós temos um papel social, somos líderes e somos empreendedores. O ex-ministro do Desenvolvimento, engenheiro Luiz Furlan, que foi presidente do Complexo Industrial da Sadia, ele dizia o seguinte: eu não preciso de 1 milhão de engenheiros, eu preciso de 1 milhão de empreendedores. Certo? Então, essa é a questão. Será que o engenheiro é para assinar uma plantinha só porque a prefeitura exige? Aí pergunta, quanto custa fazer isso? Isso aí não custa R$5, R$6, que é o tempo que você levou para a assinatura, o custo da tinta que você gastou e a depreciação da caneta. Acabou. Agora, se você vai na obra, se você vende a sua responsabilidade técnica e aquilo pode cair na sua cabeça, aí a conversa é outra. Tá certo? Muito bem. Compatibilidade e adequabilidade, ou seja, nós sabemos o que estamos fazendo nesse mercado? Será que estamos atendendo os nossos clientes de acordo com o que eles estão querendo? Atualização. Nós, profissionais, estamos atualizados? Sabemos os processos construtivos, os sistemas de cálculo estrutural, de dimensionamento? Estamos atualizados ou não? Esses dias meu filho estava construindo uma estação de reciclagem de lixo lá na Paraíba, e aí ele me liga e diz, preciso fazer uma terraplanagem aqui, preciso saber o seguinte, a partir de uma planta de nível, como é que eu calculo o volume de aterro? Eu digo, meu filho, eu fiz essa cadeira há 40 anos atrás. Você pega aqui o endereço do professor de topografia da época e liga para ele, pergunta para ele, porque eu não sei mais nada, tá certo? Qualidade, temos qualidade no nosso trabalho, temos consciência das nossas atribuições? Nem o sistema Confea-CREA tem. O sistema Confea-CREA até hoje não descobriu um mecanismo de definir atribuições de forma ética. Por exemplo, eu tive 90 horas de pontes e o CREA do Rio de Janeiro disse que eu não podia fazer pontes. Os meus outros 10 colegas de formatura que se registraram em Santa Catarina ganharam atribuições plenas e eu fiquei vendo navios. Não me preocupei com isso. 30 anos depois, fiz ponte, fiscalizei ponte, projetei ponte e ninguém me perguntou nada. Então, para que serve esse sistema de atribuição? Hoje eu trabalho com engenharia de avaliações e perícias. Quem de vocês aqui estudou avaliações e perícias no seu curso de graduação? Ninguém. Ninguém. Aí o Confea dá atribuições para todo mundo. Todos vocês ganharam atribuições em avaliações e perícias. Vocês não sabem, não têm a menor ideia do que isso significa. Então, que sistema de atribuição é esse? E essa questão das atribuições, todos nós aqui sabemos, né? Todos nós aqui sabemos, é o pivô de um grande problema sociológico entre as classes dentro do sistema profissional, das categorias do sistema profissional. Enquanto eles ficam preocupados se você é engenheiro civil ou é engenheiro eletricista para fazer o projeto elétrico de uma casinha de 100 metros quadrados, o eletricista qualquer que nunca foi em curso nenhum faz tudo e ninguém pergunta nada. Tá certo? Bueno. Voltando, eu não terminei ainda. Consciência das atribuições, sociabilidade, direitos e deveres. Será que nós todos aqui sabemos os nossos direitos e deveres? Será que o artigo da Constituição brasileira, que diz que todos são iguais perante a lei, é verdadeiro? Todo mundo aqui acha que é verdadeiro? Que ele é cumprido?
E, final, autoestima, né? O profissional tem autoestima. Afinal de contas, ontem um cliente me pediu um serviço, eu disse que custava 15 mil reais, aí ele me perguntou se eu não podia fazer por 2. Aí eu respondi para ele, olha, senhor, eu tenho aqui no meu cardápio serviços de 15 e serviços de 2. O senhor quer um serviço de 2? Eu faço para o senhor, mas ele é com essa característica. Atendeu? Tudo bem. Quer que eu faça? Eu vou lá e faço, não tem problema. Tá certo? Eu tenho um cardápio para apresentar para ele. Agora, fazer o meu serviço de 15 por 2, eu não faço. Eu tenho autoestima. Tá? Muito bem. Essas condições que eu discuti com vocês aqui, lembrem-se, é sobre um item dos anteriores. Nós temos todos os outros 4 para discutir. Tá certo? E aí o Ricardo lá, ele foi embora. Que bom. Foi embora. Agora vocês vão me aturar mais tempo. Eu agora vou ter que correr, porque eu quero chegar numa essência humana da questão da ética. Porque isso vale para todo mundo. Tá certo? A palavra ética, ela vem de um radical grego chamado éticos, que por sua vez vem da base ethos, que no pensamento grego significa viver em casa, viver feliz. Isso é ética. Então, sempre que você faz uma atividade que você possa ser feliz e os outros também podem, porque lembra, existe nós e os outros, então você está no mundo ético. Quando isso não ocorre, você está por fora da coisa, tá certo? Bom, então, viver de bem consigo mesmo. Este é o objetivo seu, meu, nosso. Nós queremos ser felizes. Como é que nós vamos ser felizes se nós estamos... O brasileiro gosta de automóveis, eu sempre digo lá para o pessoal de Brasília, bota um cone na rua, porque o problema dessa rua aqui não é engarrafamento, o problema dessa rua é que as pessoas querem passar na frente. O brasileiro passa na frente. Um dia eu fui para o Canadá, eu passei na frente numa rodovia, 1 quilômetro para frente, o policial me parou, pois não, porque aqui houve tal, o senhor passou na frente, onde não devia, não lhe era permitido, está multado. Será que os canadenses são melhores? Não. Aparentemente, eles têm um ordenamento jurídico que funciona. E o nosso talvez não funcione. Né? Muito bem. Avançando, eu queria dizer aos senhores que essa questão da ética envolvendo a felicidade é uma equação que tem a ver com ser e ter. Não tenho tempo aqui para discutir. Como engenheiro gosta de equação, eu montei uma equação de ser e ter, para mostrar como é que a felicidade aparece nessa conjunção. Mas nós não temos tempo, vamos adiante. No final, vocês vão encontrar um QR Code que vocês podem fotografar e ter o acesso ao texto completo. Né? Então, viver de bem consigo mesmo. Temos os referenciais humanos da ética. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esses referenciais são nossos, eram dos nossos pais, eram dos nossos avós, e era de Aristóteles. Não importa a idade do camarada. É ser humano, é tudo igual. Deus fez tudo igual. Não dá para dizer que fez diferente. Não tem como provar que fez diferente. Tá certo? Então, os referenciais do ser humano precisam obedecer a algumas condições. Ih, o Ricardo voltou. O homem é o único ser vivo que tem uma abordagem histórica. Aí, aquele livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, ele é muito feliz no seu capítulo 3 ou 4, quando ele fala das características do ser humano. Essa abordagem histórica significa que o senhor pensa para trás, para hoje e para amanhã. Nenhum bicho faz isso. Meu cachorro lá em casa, aliás, eu não tenho cachorro em casa, mas lá no sítio ele não pergunta se a ração de ontem era melhor ou era pior. Ele pode não comer alguma ração por alguma razão biológica, mas fora disso ele não faz perguntas, tá certo? Essa abordagem histórica, ela é contrária ao imediatismo, que é o que a nossa sociedade tem hoje. Os fatores de produção, de consumo, são de tal ordem que o camarada ganha, esses dias eu tive uma experiência assim, o caseiro ganha R$ 1.200 por mês, ele queria porque queria um telefone celular que pegasse a internet.
Ele não sabe ler, não sabe escrever, mal sabe assinar o nome, mas ele queria um telefone com a internet. Tudo bem. Comprei o telefone, custou R$600, ele ganha 1.200. Aí ele falou, vou parcelar para você, porque senão você fica um mês sem comer. Então, isso precisa ser percebido. O filho chega aos 14 anos, ele quer ter um carro. Carro para quê? Eu andava de ônibus, qual é o problema? Manda o seu filho andar de ônibus para ir te buscar no serviço, para ver o que acontece. O que é isso? Pegar um ônibus? Você está doido? Um outro referencial humano fundamental é a família. Independente de como ela se forma, se é homem com homem, mulher com mulher, o que é, isso pouco me importa. Você tem que ter um núcleo central que chama família. Essa é a essência humana, não tira disso, porque não tem como. Você tem um pai e tem uma mãe, quer você queira ou não. Seja ele biológico ou não, isso é outra história, é outro problema. Você tem uma origem, você tem uma história e você tem uma família. E a turma hoje não precisa disso. Eles acham que não precisam disso. Não está no contexto deles entender isso. Né? Civismo. O conceito de família, o conceito de nós e os outros leva o respeito aos nossos antepassados. Quem é o nosso herói brasileiro aqui? Eu vou perguntar, mas ninguém precisa responder. Né? Será o Lula? Será o Bolsonaro? Será o Ayrton Senna? Será o Pelé? Quem são os nossos responsáveis? Eu tenho uma filha que fez doutorado em engenharia no Japão, trabalhou naquela usina de Fukushima, e hoje ela trabalha em Washington, para o Banco Mundial. Ela tem 2 filhos, 2 netos, um de 7 e um de 9. Quando eles veem um militar na rua, eles se colocam na frente do militar, fazem assim, e vão lá e dizem, muito obrigado. Quando eu conto essa história, eu me arrepio. Quer dizer, brasileiro nascido em Brasília, dando demonstração de civismo para quem defendeu a pátria. Não? Só para arredondar, porque o Ricardo, com muito respeito, está me dando um espaço adicional. Não? Vou lhe dar um beijo na testa. E por último, eu queria lembrar aos senhores um referencial humano que o meu amigo Marco Túlio já falou no Papa. Não quero voltar a falar no Papa, mas que é... foi a Carmen que falou no Papa. Desculpa. A religiosidade não é um problema de religião. Não é um problema de ser padre de festa junina. Não é um problema de ir na igreja. O problema da religiosidade, a questão da religiosidade que precisa ser entendida nessa questão de ética, é que você não resolve tudo. Alguma coisa você não resolve. E se você não resolve, alguém resolveu. Então o cara pergunta, como é que foi feito o mundo? Foi feito através, né, como é que é o nome? A bomba que explodiu lá, um instante C, instante Y, que houve uma explosão de nêutrons, e aí surgiu o planeta. Esse planeta maravilhoso surgiu de uma explosão de nêutrons. Vai contar essa para quem você quiser, né? Não para mim. Tá certo? Quer dizer, alguma coisa funciona. E ela funciona como âncora de vida. Quando os teus planos de vida não deram mais certo, a tua mulher te abandonou, a tua amante te chutou, o teu time de futebol foi à falência, os teus amigos te abandonaram, tá certo? Você descobriu que tem diabetes, tá certo? E que a pressão está alta, o que é que você vai fazer, cara? Vai tomar remédio? Sim, e daí? Você tem que ter uma âncora, você tem que jogar essa âncora em algum lugar, no céu, não sei aonde, jogue aonde você quiser. Porque você tem que ter fé de que alguma coisa vai acontecer para que você não morra amanhã. Então, é essa a religiosidade que eu estou me referindo. Eu fui ao Japão, fui à China, os mestres lá dizem, ninguém mais vem ao culto. Ninguém mais precisa do culto. Não é só na Igreja Católica, não é só nos evangélicos, embora os evangélicos tenham um crescimento, mas isso tudo no contexto geral também é tudo igual.
Tá certo? Nós estamos muito preocupados com o nosso cotidiano, com os nossos fatores de produção, e esquecemos a nossa religiosidade, que é necessária para poder viver feliz e eternamente bem, durante muito tempo. Sem ela, você é um ser que não está mais vivo, você está morto intelectualmente. Então, esses referenciais humanos precisam ser trabalhados, senhor coordenador. Tá certo? Não é numa aula de filosofia, no curso de engenharia, que você vai ensinar isso. O meu sonho sempre foi de que o Confea pudesse ter um programa para desenvolver isto. Tá certo? Com toda uma beleza de riqueza que pode ser feita em cima de uma condição dessa, para fazer o quê? Para tentar fazer com que aqueles jovens que estão se formando, tá certo? Existe um programa de ética na Noruega para o pré-escolar, só para vocês terem uma ideia. Aliás, na Noruega tem curso de empreendedorismo, tem tudo que nós falamos aqui para engenheiro, na Noruega tem no pré-escolar. É impressionante, tá certo? Então, essas são as questões que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Opa, está aí um... Volta aí. Opa, lá. Vai lá, bicho. Um QR Code que tem o texto completo. Tá certo? Pode ter erro de português, que eu também... eu tive várias funções de docente, mas nunca fui professor de português, né? E a melhor maneira de aprender alguma coisa é ensiná-la, né? Eu nunca consegui ensinar português para ninguém, tá certo? Então, talvez tenha alguns erros de português, mas é um texto completo que os senhores podem usufruir, debater e levar para onde acharem por oportuno. Quero agradecer ao senhor Ricardo Sotomayor, que não mais me chamou a atenção sobre o horário, uma gentileza muito grande do senhor. Agradecer aos meus colegas de mesa aqui, que me suportaram até agora, e muito mais, obrigado pela boa vontade de vocês de compartilhar com essas ideias que nós entendemos que são necessárias e que estamos sempre dispostos a debater com quem quer que seja, para que possamos ter um profissional cidadão, um cidadão conscientemente responsável na profissão e um profissional consciente no seu papel no desenvolvimento de uma coletividade, de uma sociedade e, por conseguinte, de um Brasil. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Nós temos mais 5 minutos para encerrar nosso evento, justificado esse encurtamento do debate pelas excepcionais falas dos nossos 4 convidados. Eu vou passar, nós temos 2 inscritos aqui, 3, 4. Eu vou passar para os 4 inscritos e a gente encerra, porque aí a gente não vai conseguir ministrar. Vou pedir que os 4 sejam rápidos, para que a gente possa também escutar a resposta com clareza. Nosso primeiro aqui, eu vou pedir que vocês se identifiquem, qual o nome, CREA e qual entidade representam, para que todo mundo possa ter um entendimento. Abílio Valério Tosini, do CREA Rio de Janeiro. Sou engenheiro químico, apesar de estar no Rio de Janeiro, fui formado pela Universidade Federal do Paraná. E também aprendi um pouco de cosmologia, porque fiz o mestrado em cosmologia relativística com Mário Novelo e entendi um pouquinho do que você falou. Eu tenho 4 pontos a abordar. Primeiro, um desafio para Carmen, dentro da ética do sistema Confea-CREA, não deixar que os processos demorem tanto tempo tramitando. Quando chega no plenário, não tem mais nada a fazer porque caducou. Ele viveu isso comigo juntos lá dentro do plenário do CRJ, inclusive com alguns profissionais do escândalo da Petrobras, da Lava Jato. Eu trabalhei 31 anos da minha vida dentro da Petrobras e vi aquilo lá dentro. Eu trabalhava na engenharia, na diretoria de serviços, cujo diretor era o Renato Duque. Interagia muito, como era também da Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalhador, com o Barusco, lá do Serviço de Engenharia. E alguns desses processos, eles não foram sequer analisados, porque caducou, demorou muito tempo para chegar no plenário.
Então isso tem que mudar. Os processos que envolvem a ética profissional, eles não podem ficar engavetados, esperando o tempo passar. Eu tenho os meus conceitos internos, que eu não vou falar, para não cair na ética, do porquê que ficam engavetados. Porque certamente o investigado tem alguma amizade que mantém o processo na gaveta. Mas eu não falei nada. A questão dos processos que nem chegam na comissão de ética. Eu, como cidadão, antes de ser conselheiro do CREA, formulei 4 denúncias de violação de ética profissional. Um deles está lá ainda, há alguns anos, lá em alguma gaveta. Os outros 3, eles sumiram, não foram analisados, não chegaram na ética. Mas eu sei que tinha problemas éticos. A questão da engenharia brasileira. Vou acelerar aqui. A questão da engenharia brasileira, a engenharia em si, ela foi assassinada, não foram as empresas. Hoje, quanto tempo nós vamos demorar se tiver um governo federal que estimule a reconstruir essas empresas que foram destruídas? Mais de 30 encomendas da Petrobras vindo lá de Singapura, da China, sei lá de onde, e aqui não tem mais nem curso de engenharia, porque não vai formar para não ter emprego. E nós aceitamos isso. O CONF aceita isso. A última semana de engenharia e agronomia que eu vim, eu fiquei com vergonha daquela cartinha que passava pano na destruição da engenharia brasileira. Acho que foi lá em Alagoas, não foi? Acho que foi, se eu não me engano. Não, o último foi por aqui. Foi aquela lá de Alagoas. Outra questão da engenharia nas empresas de construção civil. Nos 2 últimos anos do governo Michel Temer, nos 2 primeiros anos desse governo que está aí, quantas pequenas empresas de engenharia civil faliram porque a Caixa Econômica não liberava o que tinha prometido lá para quem fazia Minha Casa Minha Vida? Eu sei porque eu tive um irmão que foi à falência, 2 sobrinhos que foram à falência lá em Curitiba. Por conta de não sair o dinheiro, construíram, estava pronto, tinha comprador, não saiu o dinheiro para o financiamento. É o problema da ética. Então a ética não é só na questão da engenharia, não. A questão do judiciário tem um problema grave. Os acórdãos de encomenda, os tráficos de influência nos bastidores do Poder Judiciário. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, a questão de nós, profissionais, que temos acesso ao conhecimento, e a gente sabe das coisas erradas, nós somos muito mais responsáveis do que a massa da população paupérrima que não tem acesso ao conhecimento. E que sai para casa para votar e vota naquele santinho que jogaram na noite anterior no meio da rua, sem nenhuma consciência. É isso que eu tinha a dizer aí. E a questão da mentira, a questão das fake news, agora não é mais fake news, agora é deepfake, as mentiras profundas. Eu recebi vídeos, teve um vídeo que ficou famoso aí, o jornalista da Globo, a voz dele narrando a pesquisa eleitoral completamente invertida. E nada acontece, ninguém responde por isso. É isso, essa é a realidade. Eu vou pelo andar da hora, eu vou acumular as perguntas e aí no final cada um faz sua finalização respondendo com 2 minutos. Bom, tentarei ser muito breve, devido ao adiantado da hora. Maurício Pina, estou aqui como convidado do CREA de Pernambuco, do qual fui conselheiro por 5 mandatos, presidi comissão de ética, presidi comissão de ensino, completo agora em março 48 anos de professor de engenharia, dos quais 44 anos e meio na Universidade Federal de Pernambuco, da qual me aposentei em agosto passado, continuei lecionando em universidade particular, a Universidade Católica de Pernambuco. Eu quero dizer aqui o seguinte, que eu não consigo dissociar essa questão da ética profissional da questão da formação do engenheiro. E o que nós temos hoje no nosso país, em especial com relação aos cursos de engenharia, é um verdadeiro descalabro. Esses dados que eu vou citar agora para vocês se referem ao meu estado de Pernambuco e estão disponíveis em emec.mec.gov.br. Em Pernambuco hoje existem 45 cursos de engenharia civil.
dos quais 26 presenciais e 19 à distância. Esses cursos os cursos presenciais oferecem 5.213 vagas, e os cursos à distância, para meus senhores, 111.666 vagas. Vejam, há 20 anos atrás havia apenas três cursos... Oh, desculpe, cadê o celular? É que só o boa noite de hoje, né? Há 20 anos atrás havia apenas 3 cursos de engenharia civil em Pernambuco. O da Universidade Federal de Pernambuco, que completou em junho 127 anos de existência, o primeiro de todo o Norte-Nordeste, da Escola Politécnica, que é de 1912, e da Universidade Católica, onde eu leciono, que vai completar 60 anos. De uma hora para outra apareceu tudo que foi curso de engenharia, sem a menor qualidade. Eu fui membro da comissão de ensino lá do CREA, como eu disse, e vários processos que chegaram às minhas mãos para processo para registro de curso, eu ia analisar, e o pessoal dizia, rapaz, não, se o MEC autorizou, a gente tem mais é que registrar mesmo. Eu disse, negativo. Paz, meus senhores, eu consegui detectar curso, para infelicidade da coordenação daquele curso, um colega meu estava lá no corpo docente. Aí eu liguei para ele, eu disse, rapaz, você está dando aula nesse curso? Ele não sabia nem que curso era esse. Pegaram o nome do profissional, o currículo dele, que hoje na internet é muito fácil, é só você botar o nome da pessoa que aparece tudo sobre ela, e estava como professor desse curso. Ou seja, de outros casos, a gente pegou casos de instituições que tinham bibliotecas rotativas. Quando ia se fazer uma vistoria do Ministério, aí a biblioteca rodava, saía de um canto para o outro, para poder atender os requisitos. Quer dizer, isso é um absurdo, uma imoralidade. Em 2004, eu participei em Brasília, numa reunião do CONFEA, representando o CREA de Pernambuco, eu fui, inclusive, pelo CONFEA, junto com o Conselho Nacional de Educação. E lá foi dito com todas as palavras, o que interessa ao governo é quantidade, qualidade é secundário. Nós queremos quantidade. E isso dói, porque como é que a gente vai poder falar de ética? Como é que a gente vai falar de responsabilidade se tem curso que a pessoa não precisa nem comparecer, vai lá 2 em 2 meses entregar um trabalho para poder, no fim, receber o seu diploma com as mesmas atribuições dos outros profissionais. Eu integro a Academia Nacional de Engenharia, da qual sou membro titular, e lá integro o Comitê de Ensino e o Comitê de Logística e Infraestrutura. O Comitê de Ensino, nós estamos atualmente tratando exatamente dessa questão da acreditação dos cursos de engenharia. Algo extremamente preocupante, que a gente tem que colocar essas questões que eu estou dizendo aqui na mesa. É inadmissível que tenha havido essa proliferação sem critério, irresponsável até, dos cursos de engenharia no Brasil, e eu entendo que o CONFEA, como conselho profissional, o CONFEA tem que tomar realmente providências muito drásticas com relação a isso. A OAB já tomou há muitos anos atrás, né? De lá de minha casa até a universidade, eu passo por 5 cursos de direito, mas nenhum deles tem, os profissionais não passam nos exames de ordem da OAB e, portanto, não podem exercer a profissão. Acho que um caminho tem que ser por aí, em benefício da população, em benefício da sociedade. Obrigado. Oi, pessoal, eu sou a Priscila, eu sou engenheira mecânica, conselheira do CREA Mato Grosso. E eu queria muito, agora eu estou começando como conselheira, né? O Wilson falou, o Wilson foi embora. Ele comentou, porque tem bastante gente da minha época aqui, né, Wilson? Eu acho que eu não participo da época. Mas, enfim. Eu estou começando como conselheira, né, o primeiro mandato meu lá no CREA Mato Grosso, e estou na comissão de ética, e eu acho incrível o trabalho que a Carmen e o Renan fazem, sempre muito à disposição da gente, mesmo que por pouco, né, por pouquinho, a Carmen, eu só vejo, né, praticamente escuto essas palestras, enfim. E eu tenho uma dúvida cruel. O Wilson comentou, desde 2002 não há atualização do nosso código de ética. E realmente o nosso código é sensacional, é claro, é curtinho, é maravilhoso, é fácil de entender. Mas tem um pontinho que eu preciso perguntar para vocês. Por que as punições sugeridas que tem lá são, no meu ver, brandas? Agora foi uma coisa meio feia, né? Mas assim, uma advertência reservada ou então um papelzinho no mural do CREA. Eu fico um pouco triste que eu não posso tirar a carteira de uns que eu vejo lá na comissão de ética. Então eu queria perguntar isso para vocês. Como que vocês chegaram à lógica disso, sabe? É isso que eu quero entender, para realmente eu conseguir explicar para colegas que me perguntam, pô, Priscila, esse cara fez isso e você não conseguiu interferir em nada com esse cara? Pois é, o que dá é isso. Enfim, eu quero
um pouco de ajuda nisso, tá? Obrigada. A minha não vai levar tempo, é só uma brincadeira. É preciso que a gente não acredite em tudo. Hoje eu me encontro com o amigo Marcos Túlio, eu digo, porque hora é a sua palestra, que você vai participar de um painel e tal. Ele disse, não vá não, sou eu, Carmen Eleonora e Ilan, que você conhece todo mundo, não falou no representante da CEBIC. Eu digo, eu vou, porque um 7.3 tem sempre o que aprender. Aí chego aqui e me deparo. Existe uma expressão no Nordeste, se eu estou de peito lavado, ou de peito lavado de calor ou de satisfação. Eu estou de peito lavado de satisfação pelo que eu vi dos 4 tão bem. Imagine se eu tivesse acreditado em Marcos Túlio. Pessoal, eu vou passar para os 4 convidados. Vou dar 1 a 2 minutos a cada para que eles possam falar resumidamente aí do que foi falado e a gente possa encerrar nosso debate com essa grandiosa troca de experiências aqui, tanto da plateia com os debatedores, quanto dos debatedores com a plateia. Então, vamos começar com o Renato. Bom, eu queria agradecer a todos, né, que ficaram aí até o final desse encontro. Agradecer, Renan. Ficar de pé, então, né? Queria agradecer a todos, né, que ficaram aí até as 18 horas desse grande encontro. Agradecer Renan, Marcos Túlio, Eleonora, Wilson, pela brilhante colocação dos dois. Não elogiei porque eu falei antes deles, mas os dois realmente enriqueceram bastante. E eu queria, não consigo responder a sua pergunta, moça, vou deixar para os especialistas aqui dos códigos de ética. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu vejo que o nosso país tem falta de um projeto de país. Não adianta a gente discutir projeto da engenharia sem a gente ter um projeto de país. E é isso que eu convido a todos a pensarem e refletirem um pouquinho de como nós vamos construir um projeto de médio prazo que seja para esse país, com ações de curto, médio e longo prazo, tá bom? É isso que eu não vejo solução fácil sem nós enxergarmos como o Brasil que queremos, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado. Passar aqui para nosso presidente, Marcos Túlio, para que ele possa tanto responder algumas indagações como se despedir. Na verdade, mais agradecer. As questões relativas ao grau de cada uma das questões da ética, eu acho que a gente tem que discutir mesmo. E vencer o corporativismo que existe entre nós para poder não deixar, inclusive, determinados processos sequer chegarem às câmaras e terem consequência, né? Além das questões que nós temos que coletivamente, né, pactuar novamente se nós vamos conviver com tais graus de penalidade que você considerou ainda muito brandas para determinadas situações. Mas a legislação ela é muito clara, inclusive a vedação à continuidade da carteira profissional, ela existe também, ela está lá. O que acontece é nós termos entre nós pactuado uma conduta de análise nas comissões de ética que possam ter efetividade. Eu acho que você foi muito feliz também da gente poder buscar, inclusive, um tempo estabelecido para que os processos não fiquem no nível do regional, pulando de plenário para Câmara, Câmara plenário, Câmara para a Comissão de Ética, Ética para plenário, depois para chegar ao Confeia. Quase a maioria dos processos acaba, o prazo de validade desse processo acaba encerrando e não tem consequência nenhuma, né? Eu fiquei muito feliz de ver aqui essa turma muito interessada nesse debate e faço aqui coro também que nós temos um desafio de ajudar esse país a ser um país cada vez melhor. Precisamos ter um projeto de nação, precisamos ter consciência de soberania. Eu tive a oportunidade, e tenho certeza que o Lang também teve essa oportunidade,
de representar o Brasil em várias tratativas no mundo todo. Eu me lembro aqui de pelo menos umas 42 reuniões bilaterais que nós fizemos tratativas sobre essas questões. Nunca vi nenhuma categoria profissional, nem nenhum país, em qualquer lugar do mundo, que abrisse mão, tá certo? Pelo menos da reciprocidade do trato para a entrada de empresas e profissionais no seu país. Isso é soberania. Nós temos, não é fazer nenhum tipo de coisa aqui contra a A ou B ou participação, mas é nós nos colocarmos na posição também, né, de autonomia e de soberania para poder decidir as questões que são melhor para nós e para as próximas gerações, com muita responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Vamos passar agora para a engenheira Carmen, coordenadora da Comissão de Ética, para que ela possa finalizar. Não pode ser 2 minutos, não, foi muita pergunta para mim, viu? Olha a hora, coordenadora. Bom, eu queria primeiro, né, convidá-los para quinta-feira, 15 horas, estar na Ilha de Inovação, que nós vamos apresentar os projetos de inovação que a Coordenadoria Nacional de Ética dispõe. Nesses 2 anos que a gente teve à frente, nós desenvolvemos projetos com, graças a Deus, o apoio total e restrito do presidente Joel, a CEP também coordenada ano passado e esse ano pelo conselheiro Renan, e nós conseguimos fazer várias mudanças que serão mostradas nesse evento de quinta-feira, 15 horas, lá na Ilha de Inovação, que fica embaixo do Centro de Convenções. O que é que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar os SIC éticos, que já é um programa, não é projeto, já é programa, que está sendo testado nos CREAs. Nós temos aqui o assessor que está desenvolvendo esse projeto, é o Paulo, que é do CREA, o engenheiro Paulo do CREA do Paraná. Vieram profissionais daqui de Goiás e junto Brasília. Nós teremos o processo de ética todo digitalizado. Ele não afronta em momento nenhum a confidencialidade, já foi passado pelo jurídico, LGPD, tudo está nos conformes, que é dito lá na Paraíba, no Nordeste. Então, isso é uma realidade. A dosimetria, que é aquela pena aplicada ao profissional que infringiu a legislação, ela já está com toda a parte da jurisprudência pronta. A gente já tem uma tabela que vai ser lançada no encontro de líderes, esse guia de procedimentos. E os processos, já que são digitalizados, eles não vão ficar dormindo em gaveta, não, porque a gente vai saber onde é que está ele lá. E tem tempo e o computador avisa, saiu desse lugar, vai para aquele lugar. Então, tudo isso é cronometrado. Isso são as respostas para o Abílio. Para aqui, para o Pina, para o Marcelo, meu companheiro lá de Recife, nós estamos defendendo também essa questão, inclusive o Congresso de Profissionais, que vai começar sexta-feira, abertura na quinta de noite, mas sexta a gente vai discutir isso completamente, que é a questão de nós estarmos dizendo não à graduação digital. Nós não queremos curso de engenharia digital, pela internet, pelo meio da rede de computadores. Não queremos, nós queremos presencial. Isso já foi uma decisão do plenário e vai ser decisão desse Congresso também. Respondendo, eu acho que a Priscila, a questão da dosimetria, a gente já responde um pouco. A gente está trabalhando já essa questão que são as penas maiores. Elas já estão dentro da 1090, né, de 2017, mas respaldado no artigo 75 da nossa lei, que lá a gente tem a suspensão, que a gente fala cassação entre aspas, porque a nossa lei ela é de 66, e a partir de 88, com a promulgação da Constituição Federal, nós não podemos penalizar nenhum profissional por mais de 5 anos sem o seu exercício de trabalho. Então, a gente tem um registro que é suspenso, e depois, se ele vier a trabalhar, ele tem que voltar
voltar novamente ao sistema. A questão das proficiências, etc. e tal, isso também, tanto a questão de residência como proficiência, está nas propostas do CNP, que também vai ser votado. E eu quero agradecer muito, eu quero agradecer aos jovens que estão aqui, fico muito feliz em ter jovens querendo discutir ética, isso é muito bacana, sabe? Estou deixando esse ano a coordenação nacional, mas a ética eu não deixo. Temos um projeto dentro do CREA da Paraíba que se chama Ética nas Escolas, e nós já estamos mudando os paradigmas. Nós não tínhamos essa disciplina como obrigatória. Eu, como advogada, lá na OAB, a gente tem isso e levou para as escolas, e lá todas as escolas de direito, ela tem o curso de prática profissional, é dado por um advogado. A gente quer ter a prática profissional, a ética, a deontologia profissional, prática, dado por um engenheiro. É isso que a gente quer. Agradeço demais a vocês, e como é bom rever meus colegas de tanto tempo. Eu tenho 64 anos e estou no sistema há 43. Isso é uma dádiva para a minha pessoa. E tenho orgulho de ter sido a primeira engenheira conselheira federal, nos meus idos de 33 anos. Obrigado, coordenadora. Vamos encerrar agora nosso debate com as respostas e os agradecimentos do presidente Wilson Lang. Bom. Oi. Tá ligado. Essas questões que vocês levantaram sobre ética, elas têm uma sustentabilidade muito boa agora, por uma resolução que eu considero bem pesada, que é a 1090, né? A 1090 é uma resolução que pega pesado, em primeiro lugar. Segundo lugar, penso que essas soluções dadas aí pela nossa colega Carmen Eleonora, de digitalização, etc., etc., vão resolver essas questões de tempo de engavetamento, né? Isso é um problema. Mas existe um problema que vocês têm que ajudar a resolver, porque o CONFEA, eu não sou presidente, mas eu soube disso, né? Ele foi notificado pela Procuradoria-Geral da República, porque tem CREA que 100% dos processos éticos são arquivados. 100%. E aí o sistema, porque o CONFEA ele é submetido à fiscalização externa, tá certo? Em vários CREAs, onde 100% dos processos de ética, e os demais também, né? 100% são arquivados. Então, tem que trabalhar na base essa questão. Acho que as reclamações por tempo são perfeitamente coerentes. Tenho divergências sobre essa questão de educação à distância. Eu entendo de educação à distância e já fiz modelagem de laboratórios de hidráulica e a modelagem é uma coisa que é fantástica quando bem aplicada, né? E por último, eu queria dizer para a nossa colega ali que eu não quis mexer na sua certidão de nascimento, não. Tá certo? É que, usando uma expressão da psiconeurolinguística, existe um efeito chamado efeito dog, né? Que quando você tem que falar muito depressa sobre um assunto complexo, você tende a fazer distorções, omissões e generalizações. Então eu, muito puxando a sardinha para o meu lado, talvez quis colocar você na mesma época que eu, né? Mas não... Hein? É, a mesma época da Carmen, né? Vê que eu sou mais velho que ela, mas é da minha época. Quem? Bom, só para dizer isso, e lhe garanto que se você tivesse na minha época, seria uma grande alegria, mas eu acho que nós dois, né, aqui falando, porque eu estou lhe respondendo, neste momento, vivemos a mesma época. Então, estamos no mesmo presente. E se estamos no mesmo presente, temos o dever de pensar um futuro diferente para esse país. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Só para os debatedores ficarem aqui com os certificados. Som. E amanhã... Isso. Boa tarde. 1, 2, som. E...
2, 1. Som. Olha aí, se liga como é que tá. 1, 2, som. Boa tarde, boa tarde.